Conta Mais, o podcast da Arquivo Contabilidade. Esse episódio vai para o ar possivelmente em novembro, mas a gente está em outubro e eu estou de rosa para fazer uma homenagem e também um apelo à conscientização da mulher, que é espectadora também do nosso podcast, que trabalha conosco, é empresária, é funcionária, é contadora, é advogada, para que ela pense em prevenção. O câncer de mama está aí, ele é sério e a gente precisa de consciência. Prevenir é melhor do que remediar. Nesse podcast a gente tem o compromisso de sempre trazer assuntos relevantes e convidados especiais, convidados com muita técnica e conhecimento no assunto que a gente vai tratar. E hoje, além disso, eu estou trazendo um amigo pessoal, um cara que tem uma história comigo, um excelente profissional. Estou aqui com César Mocelin, meu amigo. Tudo bem? É um prazer te ter aqui. Tudo bem, meu cara. É um prazer para mim também. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer a gente poder estar levando um tema que não é tão usual, né? Aos telespectadores aí de um modo geral. César, eu queria que falasse um pouco para o espectador, brevemente, a tua vivência profissional, formação e como tu chegaste no direito concorrencial, aí no combate às práticas desonestas, a preço predatório, temas que a gente vai tratar hoje aqui. Perfeito. Bom, então vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu tenho quase 20 anos de profissão, né? Todos eles dedicados, em essência, à atividade empresarial, né? Uma parte dela dedicada à parte tributária, fase tributária. E quando a gente está dentro do direito tributário e quando a gente está dentro do direito tributário trabalhando com as empresas de um modo geral, a gente vai vendo que muitas situações onde o empresário quer imputar o tributo como um problema, né? Tipo, ou vai reconhecer no tributo um problema, dizer, olha, não consigo por conta dessa situação. Na verdade, são fatores externos, são fatores mercadológicos que levam a ele entender que aquele primeiro corte deveria ser alguma coisa que ele está pagando errado ou fazendo de errado. Isso me fez, então, levar em consideração no tempo, a análise, o mercado, o que existia no direito para considerar todos esses elementos como um meio, vamos dizer assim, do empresário conseguir se manter, né? Tipo, conseguir manter a própria empresa em grau de competição. E aí entrou as questões concorrenciais, o direito concorrencial. Então, na minha vida já tem bastante tempo isso, né? Mas essa é a história, né? Tipo, basicamente a gente olhando pro mercado, pros defeitos do mercado, vamos dizer assim, aonde a gente tem, na teoria, né? Um campo de competição justo e na prática, muitas vezes, um ponto cego, né? Em que parece que só se a gente for injusto que a gente vai conseguir resolver aquele problema. Então, a área do direito concorrencial entra nesse sentido. Entendi. E diferentemente dos outros ramos do direito ou áreas que a gente vê extremamente difundidas, aí, direito de família, trabalhista, tributário, que a gente conhece há muitos anos, né, que já é de um conhecimento geral, o direito concorrencial ainda é uma figura muito turva pro cidadão, né? Como é que tu vê isso? O direito concorrencial, ele tem evoluído, ele é novo, ele é antigo, o empresário está se valendo mais dele, a gente tem uma estrutura no Brasil relevante de direito concorrencial, ainda são poucos profissionais, ainda são poucas ações a esse respeito? Claro. Então, primeiro eu acho que a difusão vamos dizer, a difusão da matéria, né, de um modo geral, ela passa por um misticismo, né? Tipo, e esse misticismo, ele não é uma questão necessariamente dentro do Brasil, né, que ocorre dentro do Brasil, né? Quando você fala em deslealdade, em concorrência, em concorrer, né, para independente da lei, para independente do que diz a legislação, você entra numa seara extremamente pessoal, né, o que é esse ato, se aquele ato é desleal ou não, a percepção, né, independente do que possa estar sendo dito na lei, que é essencialmente desonesto, vamos dizer assim, ou desleal, né? A leitura daquilo pode ser dada de muitos modos. Então, sem dúvida que a divulgação, a informação, tratar desse assunto dá uma amplitude maior para o tema, né? Porque dentro do direito, como você citou, há questões que são ligadas a direito de família, você tem um código civil estrito, né? Tipo, você tem um código tributário em sentido estrito.
vão regular basicamente todas as relações. Em concorrencial, isso é extremamente amplo, né? Você tem tanto legislações muito abrangentes, não só as direcionadas do tipo como a direção, por exemplo, de leis antitrust, por exemplo, né? Tipo questões que envolvem o CAD, estruturas administrativas, como a gente poderia dizer, tem o poder judiciário, né? E os poderes administrativos, mas a gente tem as legislações que são muito esparsas. Então tu tens sim uma lei que fale sobre concorrência, tu tens lei que fale sobre propriedade, certo? Industrial, se for o caso, ou mesmo as questões ligadas a patentes e tipo de coisa. Mas tu também tens Código Civil, tu tens Código do Consumidor, quando você tem um consumidor sendo enganado. Entendi. Certo? Então as fontes são muitas. As fontes são muitas. Então, sim, por força de muitas vezes o empresário olhar para aquele problema dele e ele acha que é um problema daquela área, né? Tipo, olha, eu tô vendo o meu concorrente está fazendo uma publicidade enganosa, né? Tipo, muitas vezes vai se olhar para aquilo e vai dizer, isso é direito do consumidor. O consumidor não deveria ser enganado. Pode ser enganado. Entendeu? E não se vê o concorrente, a empresa que está sendo lesada. Exatamente, não se vê. Imagina-se que se há um distanciamento disso. A mesma coisa as questões trabalhistas, por exemplo, né? Quando você diz, poxa, eu não tenho condições de chegar a um ponto de pagar um empregado meu igual pago meu concorrente, né? Você vai dizer assim, olha, talvez naquele caso inexistam questões formais do ponto de vista trabalhista e etc. Certo. E quando aquilo vem a campo, se vai dizer, não, isso é um problema de direito do trabalho, certo? Como se o impacto de toda essa movimentação não gerasse a deslealdade do mercado, entendeu? É o mesmo problema de perspectivas distintas. Porque a concorrência serve, o mercado sofre com isso também. Exatamente, claro. E aí tu falasse uma coisa agora bem interessante, né? Sobre essa prática, né, desonesta. E eu estudei um pouco sobre o tema, né? E claro, até a gente tem um site, o Gov, que tenta trazer um pouco de luz ao mercado sobre o que é uma concorrência desleal, e eles falam sobre práticas comerciais e industriais desonestas, né? Entre elas essa questão, por exemplo, de uma falsa publicidade, uma tentativa de indução ao erro. Quais tu dirias que são as principais práticas que são possíveis de detectar numa concorrência desleal, assim, comum de ver? Eu penso que o que há de mais comum, certo, é a desinformação, né? A certo? Fake news aí, em tempos modernos a fake news. Mas a desinformação de um modo geral, certo? Porque quando você está... E eu acho que ela vem antes ainda de você falar em um preço predatório, de você falar em uma necessariamente em um poder econômico de potencializar investimento sobre publicidade, certo? Porque de algum modo essa indução ela retira de uma relação, de um ambiente, né, de um ambiente empresarial, de um mercado, basicamente, a noção de saber se aquilo é bom ou ruim. E a partir daquele bom ou ruim, eles chegarem a uma conclusão de se é justo ou não é justo. Certo? Sim. Então a desinformação, de um modo geral, olha, naquele restaurante não dá para ir, certo? Tipo, porque aquele restaurante é sujo, por exemplo, né? Isso te faz ter uma noção perfeita sobre aquela situação, né? Agora, se e dizer o seguinte, não quero consumir alimento lá, certo? Agora, se eu passo a dizer que o arroz que se usa naquele restaurante não é bom, eu não consigo enxergar, certo? Tipo, não é possível tu chegar a uma conclusão porque tu estás indo uma desinformação antes, certo, ainda, certo? Tu já estás qualificando aquilo que é um subproduto, vamos dizer assim. O consumidor nem tem condições de um juízo daquilo, a não ser pelo sabor, de saber se realmente a qualidade é exatamente, exatamente. E aí tu entra aqui, mesmo que ele vá e goste, tu ainda entra numa seara que segue sendo desonesta e desleal, vamos dizer assim, da prática, porque de algum modo existe a imputação a si de que aquilo não é bom. Então, poxa, eu comi e gostei. Entende? Tipo, mas não vou... Então, eu fui enganado, mas não vou enganar ninguém, entende? Tipo, a desinformação, ela é basicamente, assim, o principal cenário. E isso que a gente está olhando sobre a ótica do, vamos dizer assim, do consumidor, né? Tipo, um consumidor sendo enganado. Certo. Mas se a gente olha pela ótica do empresário, propriamente dito, a desinformação de que... não dele sobre a empresa do outro com relação à empresa dele, mas a desinformação de que ele pode agir
tanto administrativamente, quanto em juízo, quanto aquilo, é outro ponto. Que é porque a gente vem de uma questão judicial, de um tempo judicial, vamos dizer assim, em que a justiça se descredibiliza pela demora, né? Então, você leva alguma coisa para judicialização e aquilo ali vai levar mais tempo do que você estava imaginando. Então, é melhor eu corrigir desse jeito aqui, eu faço errado também, sim, por exemplo, e resolvo meu problema. Sabe? Entende? Tipo, e isso não é, e eu até quero deixar bem claro aqui, isso não é uma verdade. Essa é uma desinformação, sim, certo? A de que você só consegue controlar aquela parte do erro no mercado a partir de se fazendo errado também, entendeu? Entendi. Tu estás falando do caso da desinformação e eu me recordei agora uma história de infância. Quando eu era criança, eu assistia alguns documentários e tinha acesso a uma informação ou desinformação. E, por exemplo, o documentário ou um agente na TV falando que a Disney, o Walt Disney era satanista. Uhum. E aí havia um contingente gigantesco de pessoas cristãs e não cristãos também, porque a gente tinha esse negócio, né, o satanismo, não permitindo que os seus filhos, que as crianças vissem filmes da Disney ou comprassem produtos da Disney, né? E pese isso estar certo ou não, isso parece ser uma prática de desinformação e, se fosse promovida por um concorrente, deslealdade até, né? É a principal, na verdade, né? Como eu estava explicando, a partir dali a gente tem outras tantas, certo? Tipo, mas a desinformação, ela ainda é o central, né? A partir do momento que tu consegue levar condições de alguém conhecer sobre ou ser informado sobre. Então, tu leva o empresário à condição que ele tem de corrigir um problema de mercado que ele tem. Isso passa por ele corrigir desde as condições de ambiente de trabalho dele, como, por exemplo, a gente vive num país altamente regulado, né? Regulamentado. Sim. Também. Então, você não pode ignorar na legislação, por exemplo, um cumprimento de de pontos como a Anvisa, como a Anatel, de regras que são daquele negócio, propriamente daquele negócio, independente da existência do produto final. Então, se o governo colocou aquilo como uma condição justa para protecionismo ou não, sabe, tipo, do mercado, é um ponto. Agora, que a partir de colocados todos têm que cumprir, isso também é inequívoco. Sim. E isso vem antes ainda da gente chegar no ponto final, que é o consumo daquele produto, do que resulta daquilo. Então, da telefonia, se é cara, se é barata, se o mercado é fechado, se é aberto, o que está sujeito à autorização, o que não está. Todas essas questões que vão levar depois a uma sensação de deslealdade, praticamente, vão impactar no teu produto final. Então, ou vai gerar menos volume, ou tu não consegues escalar, ou o teu produto precisa ficar muito barato, porque tu não consegue concorrer em um ambiente ético, vamos dizer assim, né? Vulgarizando assim um pouco a parte técnica, o predatório vem disso, né? Tipo, já dessa associação mental, vamos dizer assim, que todo mundo tem com ser presa. Né? Tipo, é um estado de inanição, né? Tipo, tanto que animal, né? Um animal, pouco tempo antes dele, entra em um estado de inanição para não sentir nada. E isso não deixa de acontecer com a gente em negócios propriamente dito. Você está vendo que o negócio está indo de mal a pior, por exemplo, por força de uma prática. Uma fofoca, um espalhar um boato, certo? Tipo, todas essas questões. E a divulgação de informação sigilosa, ou seja, também... A gente tem divulgação de informação sigilosa, ela, sem sombra de dúvida, ela é muito mais do que uma questão puramente concorrencial, né? Tipo, certo. Obviamente tu vai ver que são áreas do direito que se comunicam com questões penais, com questões de indenização, que são questões civis, mas algo que tu investisse, certo? Tipo, seja numa matéria de P&D, por exemplo, certo? Tipo, eu investisse para o desenvolvimento de um produto. Ou mesmo uma informação sigilosa que é capaz de gerar ainda que não gere um problema financeiro da tua empresa, mas que gere uma descredibilidade na tua empresa, tipo, perante um concorrente, ou seja, eu deixo de fazer as pessoas quererem ir trabalhar lá, nesse lugar.
certo? Tipo, por força daquele sigilo, daquela coisa que estava secretamente contada ou escrita ou descoberta, né? Há várias questões, né? Tipo, nesse sentido aí, em tempos de UFOs, inclusive, né? Tipo, sobre ufologia, sobre Área 51 e tudo mais. Então, quando se leva essa informação de que algo sigiloso não está sendo contado ou faz-se o contrário, se está sendo contado, tu vais entrar em 2 cenários que são bastante clássicos, assim. Primeiro deles, né? O teu concorrente só surge com uma coisa, com uma informação ou contra ti ou com o teu produto, num tempo desproporcional. Né? As pessoas podem estar até inventando coisas ao mesmo tempo, mas não com as mesmas características, necessariamente com o mesmo desenho, necessariamente com o mesmo produto, com o mesmo material, né? Certo. Isso é muito raro. Então você vai pegar um cenário desse e certamente é desleal. E essa deslealdade, ela acontece de 2 modos. É desleal o empresário que alicia para obter essa informação, né? Ou alicia, ou simplesmente faz investigação, essas investigações industriais, propriamente dito, mas por meio turvo, né? Tá. Tipo, não, eu quero até fazer um corte. Então, espionagem empresarial existe mesmo ou não é algo reservado aos filmes e séries? Não, de maneira alguma. A espionagem, ela existe, né? E quase como tudo pode ser considerado lícito e ilícito. É permitido que se faça espionagem empresarial, agora não é permitido que se faça algumas coisas como espionagem, só apenas você está violando uma série de direitos, né? Inclusive constitucionais e mais do que constitucionais, né? Tipo, nesse caso, a gente está falando aqui de situações em que você vai chegar à Corte Internacional, a OMC, por exemplo. Os meios que se utilizam. Pelos próprios meios que se vão utilizar. Então, a espionagem ela é uma prática comum e ela é extremamente punível, diferente do que as pessoas imaginam, de um modo geral. O cara tá me copiando e não tem nada, não há o que eu possa fazer, né? Seja copiando um produto, propriamente dito, eu lanço uma água igual a essa, ou muito parecida com essa. Mesmo que eu não tenha o registro da propriedade intelectual? Principalmente por não ter, né? Porque no Brasil a gente, de algum modo, é um pouco desatento a essas questões, né? Tipo... mas para além de não ter o registro e para além de eu copiar isso, né? Quando eu estou copiando esse produto aqui, provavelmente não é só o final que eu estou copiando, eu estou copiando a estrutura que resulta naquilo, certo? E o nome disso é trade dress, né? Tipo, ou seja, quando o teu concorrente copia o teu negócio em essência, certo? Ele está agindo com deslealdade. Então, a partir do momento que eu vou em outro podcast... E tudo se assemelha a estar neste daqui, a partir do momento em que eu consigo cruzar, né, que os meus indícios de ser daquele jeito é porque eu estou nesse podcast, então a partir dali necessariamente eu começo a ter uma sensação uma prática de concorrência desleal, certo? Digamos então, uma situação hipotética que um empregado de uma corporação saísse e fizesse uma empresa que se assemelhasse muito àquela, ele poderia estar incorrendo numa dessas práticas então de concorrência desleal. Sem dúvida, claro. Ele vai incorrer tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, não, volto a dizer, né, independente da amplitude da questão concorrencial, do impacto concorrencial, em diversas legislações, né? Tipo, não necessariamente na lei do CAD, não necessariamente em questões de dumping ou trusting propriamente dito, mas nessa conjuntura inteira, porque a partir daquele momento que eu saí daquela empresa e eu sei como é que se negocia, por exemplo, com um fornecedor, ou eu sei com quais fornecedores eu tenho que negociar, ou eu sei o preço do meu concorrente, e eu vou para esse mercado e abro uma concorrência pautado em agir exatamente como age o meu concorrente, isso não é lealdade, porque durante um tempo, aquela empresa que está hoje sendo prejudicada investiu capital, investiu pesquisa, investiu desenvolvimento, fez search internacional, um monte de coisa, né? Então, e do qual eu estou saindo hoje com essas informações debaixo do braço, como um empregado. E isso é irrelevante ser do alto escalão ou ser do baixo, certo? O que é relevante é que aquela informação ou aquele conhecimento tenha vindo da empresa. Não seja algo, olha, eu não posso contratar o Fernando como contador,
e impedir que o Fernando saia da minha empresa e abra uma contabilidade. Não tem sentido. Contabilidade é o que tu sabes fazer. Certo. Agora, eu posso contratar o Fernando como contador e impedir que o Fernando abra uma empresa de searching ou venda um determinado tipo de produto, porque ele está utilizando a minha estrutura. Certo? De contatos, as coisas que ele obteve lá dentro. Isso envolve fornecedor principalmente, né? Então, e qual a via para fazer isso, César? Que juizado, que vara eu procuro? Claro. É outra medida? Ou eu faço uma denúncia ao CAD? Qual é a via para a vacina, se é que há uma vacina só para isso? Em questões concorrenciais, dificilmente um ato é suprimido em um processo. Certo? Isso assim, não existe, vamos dizer assim, um salvador da pátria para dizer assim, essa posição aqui gerou a estabilidade mercadológica, né? Tu tens, na grande maioria das vezes, um conjunto de elementos. Então, vou tentar dar um exemplo. Tu vais ter é como se tu colocasse um remédio e aquela ferida fosse sarando aos poucos, né? Então, e não de um modo imediato. Então, cada vez que tu trata aquela ferida, que tu coloca mais um pouco ou troca produto, ou uso trópico e oral exatamente, tu estás diminuindo as condições daquela prática permanecer. O que ocorre, e que eu acho que é relevante a gente considerar aqui, é que é o seguinte: se tu tens uma série de situações que são desde questões formais, propriamente dito, como utilizar de notificação extrajudicial, utilizar de mecanismos como protestos, por exemplo, certo? Tipo interpelação judicial, tu pode levar para a judicialização. O CAD, que é a abreviação, né, de Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é um órgão que olha sim para essas questões concorrenciais, mas ele está muito concentrado, vamos dizer assim, nas questões mais macroeconômicas. Então, quando tu tens de fato um monopólio, uma fusão que vai ser muito relevante. Uma disrupção de preço por força de um evento catastrófico, um cartel, certo? Tipo, questões que ultrapassam muitas vezes a tua condição como empresário. O CAD, de algum modo, ele existe para proteger uma sociedade. Mas que afeta um concorrente só, geralmente aquele concorrente precisa agir. Geralmente o concorrente que está sendo lesado precisa agir, certo? E aí, dando esse exemplo, o que ocorre é que se o empresário que está sofrendo isso for atento ao fato de que ele está sofrendo com uma prática desleal, e isso é amplo, em sentido amplo, poxa, tem uma coisa errada com o meu negócio, eu sou obrigado a buscar uma ajuda, mas talvez seja ingerência minha, ou a partir do momento que ele perceba que existe algo errado nesse sentido, a busca por uma medida, elas são tão eficientes, Fernando, do ponto de vista tanto judicial, certo, quanto dos extrajudiciais, que envolvem, por exemplo, uma notificação ou uma imputação protesto, até mesmo, muitas vezes, uma instituição de diálogo, certo? Tipo, porque quem está fazendo errado e descobre que foi... e toma ciência de que foi descoberto, certo, aquilo tem consequências muito grandes para ele, não só mercadológica. Muitas vezes envolve fechar o próprio negócio. Então, existe uma interrupção a partir daquela ciência, certo? E é claro, aí a gente vai levar a coisas muito simples que vão se resolver de fato com um telefonema, certo? Tipo, ou com uma conversa. O cara os dois têm uma loja, um de frente pro outro, o cara botou um vendedor ali com um microfone na porta, falando para não compra lá no fulano, não, aqui é mais barato, lá no preço aqui, o preço aqui e tal, esse tipo de situação, né? Ou até situações extremamente complexas, que vão necessariamente precisar de uma busca e apreensão de documentos para poder ser comprovada. Questões que envolvem principalmente, né, aquilo que envolve uma desinformação ao consumidor, basicamente. Por exemplo, né, eu estou vendendo um ar-condicionado barato, um pouco mais barato só do que o meu concorrente, mas é mais barato. E nós dois estamos mostrando ali que são 20 mil BTUs, certo? Tipo, porém eu estou entregando 16 mil BTUs. Eu não estou entregando 20, meu concorrente está entregando 20, né? Esse é um exemplo, certo? Tipo, e então, a partir do momento que esse cara é descoberto,
ele vai agir. E mesmo que não exista, vai agir provavelmente para interromper a prática, ou vai tentar mudar a estratégia, ou enfim, né? Mas ele vai agir, certo? E esse agir é satisfatório para que tu retome a tua parcela no mercado. Ainda que não repare o passado, pelo menos eu estabeleço um corte. A reparação é um capítulo à parte. Você vai reparar de diversos modos, por indenização material, por indenização moral, a depender de como for, certo? Tipo, até mesmo intervenção, né? Tipo, você tem o direito de solicitar que o judiciário, de um modo geral, intervenha na administração da empresa do teu concorrente, porque aquela empresa só pratica atos desleais, entendeu? Perfeito. Desonestos. Para a gente fechar, César, preço predatório. A gente falou aqui um pouquinho antes. O que é a prática de preço predatório? O preço predatório é uma desestabilização do mercado ou por valor muito alto ou por valor muito baixo, né? Na grande maioria das vezes, quando a gente associa predatório, a gente já está falando a preço baixo, porque esse é o comum, né? A gente vai falar em preço abusivo do ponto de vista quando o valor está muito alto, tipo, aconteceu um problema, não tem mais como produzir água, então agora a água está muito cara, né? Tem mais, ou então agora tem excessivo tipo de produto no mercado, vamos baixar o preço o máximo que é possível até ter prejuízo para que a gente tome um pedaço uma parcela daquele consumidor. Então o predatório é o conjunto inteiro, certo? Não é somente quando você tem um preço muito baixo. Mas o mais comum é o preço muito baixo, aquele que vai te fazendo suprimir. Primeiro você vai tirando questões de tributo, você vai achando que é o tributo, depois você vai achando que é gestão, você vai diminuindo pessoas para tentar chegar a uma conclusão de custo que seja equivalente. Então, o preço predatório no Brasil, basicamente, que a gente tem uma legislação que dispõe sobre, e no Brasil uma empresa tem que ter lucro, né? Tipo, o Brasil é um apoiador do lucro, vamos dizer assim. Uma entidade, se ela tem fim lucrativo, ela precisa pelo menos perseguir aquilo, né? Perseguir o lucro, né? Então, e isso, tecnicamente falando, para quem tiver dúvida aqui, o Brasil é signatário de alguns acordos, né? Tipo, e esses acordos da OMC também, perfeito, certo? Não só da OMC, mas principalmente, né? Dentre eles, certo? E que também vão estipular desde questões de como é que você calcula essa questão relacionada contabilmente para se dizer se aquilo é predatório ou não é predatório. E quem vai agir nesse sentido predatório, na grande maioria das vezes, vai ser o CAD e a própria empresa impulsionando e retomando aquele mercado. Então, assim, existe um cálculo que vai dizer, olha, vetorial, basicamente, que vai dizer o seguinte, até esse tanto, como se fosse assim, né? Certo. Até um pedaço abaixo daquele valor é considerado predatório, acima daquele valor é considerado abusivo e dentro daquele valor é o preço de mercado, certo? Então, quando você tem essa prática ocorrendo por tentativa de tomada de mercado, isso pode se dar desde excesso de capital para, de fato, uma empresa nova ou alguém que conseguiu um investidor vir tomar um pedaço do teu espaço, né? Ou mesmo por uma questão de falsificação, utilização de outro produto similar, dizendo que é algo. Então, é muito normal esses erros. Embalagem, por exemplo, né? Os consumidores são demasiadamente enganados com produtos, né? Então, o simples objetivo de asfixiar o concorrente. O objetivo é financeiro sempre, certo? Só que vão ter aqueles objetivos que são de curto prazo, certo? E aí, a depender da situação, o Brasil vai ter uma interpretação sobre essa questão do curto prazo, né? E vai ter aquele que é por ingerência, que tá produzindo aquele cenário, não sabe que está produzindo aquele cenário, que aquilo é catastrófico daquele jeito, né? Não tem dolo, mas causa prejuízo igual ao mercado. Não tem dolo, mas causa prejuízo igual ao mercado, certo? Tipo, então, isso é muito comum em distribuidores, certo? Tipo, porque a camada de distribuidores, por exemplo, ela utiliza muito de representante comercial. Então, e o representante comercial, muitas vezes, no afoitamento de obter uma venda ou de consolidar uma venda, não está conectado, vamos dizer assim, com os custos da empresa, com o que de fato a empresa precisava. Às vezes é um fechamento de meta, por exemplo. E a empresa, no total, ela dá lucro, mas naquela operação que prejudica a tua operação, ou seja, localmente, né, ela não importa... Quem está em Florianópolis não está sofrendo, mas quem está em São José está. Então a empresa não está vendo, porque de algum modo existe o equilíbrio, mas na prática. E pode também a empresa, por exemplo, num determinado produto, eu forneço 10 produtos para esse cliente,
e eu decido que nesse aqui eu vou amargar prejuízo para exercer um domínio, e aquele cliente não conheceu o meu concorrente que fornece aquele produto. Isso também é prática desleal, né? Perfeito. Certo? Tipo, essa prática em que tu vai dizer assim, ó, eu vou amargar prejuízo com isso aqui, mas para mim a operação dá positivo nisso aqui, isso é exatamente, vamos dizer assim, o que a gente faz, né? Que é buscar o desvendo da simulação. Bolar um meio de tornar viável aquele preço que o cliente quer praticar. Porque tem um monte de concorrente, às vezes anunciando em marketplace, ou anunciando mesmo na loja ao lado da dele, um preço extremamente mais baixo. E aí o contador chega na conclusão ou de que é incompetente, não conseguiu achar uma medida tributária que torne viável a prática daquele preço, e geralmente não é. Se o contador já estressou o lucro presumido, o lucro real, a empresa não pode mais estar no Simples Nacional, não existe uma ação tributária que possa prosperar, que torne aquilo viável, porque às vezes mesmo ex-tributo, aquele preço não dá de ser praticado. Você pode entender agora, depois de ter assistido esse podcast, que possivelmente o seu cliente está passando por uma prática desonesta de preço predatório ou de concorrência desleal. E aí o empresário ele tem que deixar de ser manso, né? Porque o trabalhador, ele processa o empregador quando esse utiliza-se de um meio ardio ou uma prática que não está em consonância com os direitos do trabalho. Um familiar, um ex-cônjuge, também processa na vara da família o seu cônjuge. Mas o empresário brasileiro ou é dotado de muita nobreza ou de demasiada mansidão e geralmente não faz uma representação no CAD ou não entra com processo contra esse concorrente que está causando lesão a ele e ao mercado. Então, você, contador, agora tem condições de melhor aconselhar o seu cliente. César, a gente está chegando no fim. Quero dizer que é uma honra te ter aqui e o tema é interessantíssimo. Eu aprendi muito, tenho certeza que os espectadores também vão aprender. Eu já vou deixar um pré-convite aqui para a gente desdobrar um só desses temas que a gente falou num próximo encontro, agora que a gente já fez essa introdução nesse universo rico que é o direito concorrencial. Fernando, então muito obrigado também, obrigado ao telespectador aí que está nos assistindo e desejo muito boa sorte e bastante empenho das pessoas agora após esse conhecimento a se tornarem aptas, né, a consumir o entendimento sobre estar passando por uma dificuldade dessa no campo da deslealdade. E assim a gente fica com mais um Conta Mais da Arquivo Contabilidade.